Ahora, antes de empezar, yo tengo que hacer un mea culpa y decir que muchas veces o que llamamos de una disección puede no ser una disección. No se tiene muchas veces cómo se comprobar que es una disección, es un diagnóstico muy difícil y cuando se trata en la fase aguda, muchas veces no se tienen los recursos de tener un MRI antes, donde se puede decir que por ejemplo, hay un hematoma mural o si hay un flap o algo así. Entonces, yo voy a mostrar algunos casos que yo creo que son bien interesantes. Y yo gustaría mucho de oír la opinión de ustedes para decir si esto puede ser una disección o no, o otra cosa. Y yo creo que podemos tener una discusión muy buena. Estos son mis disclosures. Nuevamente, yo creo que todos los casos de disección son casos complejos. Y como mostré ayer, estos son un rotero que yo sigo muchas veces para entender lo que se pasó principalmente y para intentar mantener un foco y hacer lo que puede ser lo mejor para el paciente. Y lógicamente entendiendo que todos los otros, yo voy a mostrar los casos, así como discutimos ayer, muchos de los casos pueden ser hechos de formas diferentes, con medicaciones diferentes, pero vamos a tener una discusión sobre esto. Lógicamente, cuando se entiende o qué pasa con el vaso intracraniano tiene algunas particularidades que son diferentes del vaso sistémico. Y tiene, como todos, la túnica íntima, donde se tiene el endotelio y la lámina elástica interna, después la camada muscular, con las células musculares lisas, y también algunas fibras de colágeno y elastina, y después la parte adventicia. Pero en los vasos intracranianos, la adventicia y la parte muscular son bien delgadas. Y cuanto más distal el vaso, más delgado la parte muscular es. Por ejemplo, en la carótida intracraniana se puede tener como que 20, 30 layers o camadas de células musculares, y cuando se llega más distal, M1, M2, esas camadas vão se afinando y algunas veces más distal para 2, 3, 4 camadas solamente. Y es diferente de los vasos capilares que lógicamente tienen una histología particular que no cabe aquí discutir. Pero como sabemos, usted tiene un intimal flap y lógicamente como los vasos intracranianos, la camada muscular es más delgada muchas veces. Cuando se rompe la camada muscular también se hace la hemorragia, tal vez por eso es más común una presentación hemorrágica do que isquémica. Although existen algunos artículos que creen que la disección causando sintomas isquémicos o ictus é como que menos diagnosticado que o normal, ou seja, underdiagnosed. Pero é importante saber que se pode causar uma causa de ictus. Existem vários estudos, muitos de review e muitos sem grandes imagens para ter certeza que é uma dissecção, pero este é um estudo que é publicado em 2018 do grupo de Emmanuel Houdard, de França, que mostrou que basicamente na casuística de aproximadamente 3% dos pacientes onde foram considerados para trombectomia mecânica, que foram um total de 390 pacientes, eram pacientes onde se considerou um diagnóstico de dissecção. Quando se olha na literatura, isto pode ser de 0,5 a 3% de todos os pacientes considerados para trombectomia. Mas, logicamente, isso é uma seleção, um bias de seleção, porque esses são somente os casos considerados para trombectomia, não se sabe os outros. En la serie de Houdard, muy importante, es hacer un tratamiento con medicación, TPA, y también con trombectomía en muchos casos. Y 60% de los casos, lógicamente, necesitan un stent como una forma de rescue. No todos hechos agudamente, pero en algún punto después, 24 horas, 48 horas, o hasta más tardíamente después. Como dije, en todos los casos que tiene, que no son muchos, son 13 casos, el stent fue necesario en 87% de los casos, fue usado como rescue en 87% de los casos, de una forma total. O que se viu quando o stent foi usado é que havia uma chance mais baixa de o paciente ter uma recorrência isquêmica. Isso foi estatisticamente significativo, e também que existia um trend, uma possibilidade, ou não era estatisticamente significativo, mas havia uma diferença com menos recorrência isquêmica, e que diz que estatisticamente significativo que se foi uma estenose post-procedure foi estatisticamente significativa menor quando o stent foi usado. Então, é muito importante se considerar isto. Como todos nós sabemos, também das dissecções de carótida e de outras partes do corpo, stenting é a melhor forma de fazer esse tipo de tratamento, quando se sabe que isto é o que está passando. E também o trabalho de Houdard mostra que temos uma forma de fazer um diagnóstico de dissecção usando alguns critérios que eles listaram aqui.
Yo no concordo con todos los criterios, yo creo que hace otras cosas que se pueden incluir también, pero que dije que considerando todos esos criterios, como una estenose progresiva, oclusión, o el hematoma mural, o flap intravascular, dilatación do vaso, a normalización del calibre después que se pone un stent, y también que no hay clot cuando se hace la trombectomía, usando se tiene 4 de esos criterios, se puede llegar a una conclusión que esto es una disección. Estos son casos del trabajo de Rudar, na verdade são as mejores imagens que eu achei na literatura de dissecções causando isquemia. Pero como se pode ver, muitos dos casos de Rudar hacen ressonância antes. Ou seja, é muito diferente do processo de maioria dos lugares onde se hace o tratamento de ictus, onde não se hace a ressonância, principalmente nos Estados Unidos, hace solamente um CT scan, um TAC ou uma angioTAC, e se leva esse paciente para a trombectomia. Logicamente, quando um paciente se apresenta com um stroke scale de 17, é como um stroke normal. Você não está pensando, oh, isto pode ser uma dissecção, vamos fazer uma ressonância antes, mesmo se o paciente é jovem. Basicamente, se leva esse paciente para a sala e tenta descobrir durante o procedimento que tipo de trombo é, que tipo se é uma dissecção, se é uma estenose, que está passando, vasculite ou qualquer coisa. Mas aqui, bem claramente, é uma forma bem boa de representar. Você tem a presença de um flap na ressonância, a presença do trombo mural, em el que se pode ver muito bem, ele tinha com saturação de contraste, e aqui na angiotomografia, angioTAC, mostrando um aspecto bem típico de dissecção, bem parecido com o que se vê por exemplo, na dissecção de carótida, quando se faz a dissecção de carótida. Pero muitas vezes, quando se chega na angiografia, o que se vê não é como se vê na angioTAC ou na ressonância. Muitas vezes se tem a oclusão do vaso, o contraste simplesmente para. Muitas vezes se não tem o aspecto de flama que se vê muitas vezes na carótida. E basicamente, para nós é uma trombectomia normal, até que se descubra que pode ser uma dissecção, dependendo de algumas características del caso. Aqui em outro caso também, como dije, aqui se pode ver na angiotomografia e na ressonância aqui mostrando um pequeno infarto profundo, e aqui na angiografia basicamente uma oclusão da carótida, como se fosse uma oclusão em T. E aqui neste caso especificamente, acho bem interessante que esse foi o resultado depois da trombectomia. E neste caso se parou somente com a trombectomia, não fizeram nenhum tratamento depois. Pero fazer um seguimento 2 semanas depois, e viu que o vaso estava como todo alterado, com áreas de estenose bem irregular. E se considerou que ser uma dissecção, fazer um tratamento com, eu creio que foi com Solitaire AB, que se mostra imediatamente uma recanalização, uma normalização, eu creio que do vaso, que com oclusão do segmento A1, pero mostrando novamente que somente por el stent se expande o vaso, provavelmente por compressão da luz falsa, onde se tem hematoma. Então, com isso dito, eu vou mostrar alguns casos, eu vou mostrar todos em sequência, são 3 casos solamente, e depois podemos abrir para discussão ou pergunta. Este é um caso interessante, um paciente mais velho, só uma coisa que é importante. Esse paciente, por exemplo, tem outras áreas de stroke, não tem antecedente de fibrilação atrial ou algo como isso, um paciente de mais idade. Dissecções tendem a ocorrer em adultos jovens. E a incidência, quando se olha na literatura, a maior parte desses pacientes com dissecção intracraniana são os pacientes da faixa dos 50 anos. Outra coisa que é importante dizer, a apresentação isquêmica dos pacientes com dissecção intracraniana ocorre em aproximadamente 40%, 45% de todos os pacientes com dissecção intracraniana, comparado com 60% a 70% dos pacientes com dissecção intracraniana que vão se apresentar com hemorragia. Aqui, por exemplo, então, logicamente, aqui não se vê nenhum sinal claro de hiperdensidade em nenhuma das artérias cerebrais, aqui, médias. Se vê outras áreas mais antigas de AVC. Mas esse caso é interessante, porque esse paciente tem um MRI, um MRA, feito como 9 meses antes da apresentação. Esse lado de interesse é o lado esquerdo. E se vê aqui, novamente, uma M1 normal, sem nenhuma estenose significativa ou algo como isto. Então, com isso, eu pensei que, ok, vamos ver o que está passando. E eu pido desculpa pelas imagens desse primeiro caso, porque esse foi o único caso com o paciente acordado, então o paciente estava movendo, com um stroke scale de 17, não seguindo muitas instruções. Mas eu quero chamar a atenção, porque todos os casos que eu vou mostrar têm a mesma imagem. É um paciente onde a oclusão não é total,
se há umas irregularidades no segmento M1, que se pode ver, como se fosse trombo parcial, uma trombose parcial, um trombo não oclusivo, pero com flujo distal, na maioria dos casos. E muitas vezes, tirando todo caso, os casos, a imagem, o problema é bem focal. Parece ser o problema na M1. Outra coisa que chama atenção nesse caso, que se pode ver, esse paciente tem doença aterosclerótica distal também. Okay? Então, isso é algo que também chama atenção. Isso pode ser uma pequena placa que se rompeu, eu não sei, pode ser, mas é interessante a progressão de todo. E aqui, então, se pode ver o defeito de enchimento do vaso, aqui depois de passe de aspiração, porque eu pensei, ok, talvez seja trombo solamente, trombo parcial, vamos fazer uma aspiração. E depois da aspiração, não se vê nenhum trombo durante a aspiração, mas há pequeno melhora no calibre do vaso e também na perfusão. E o paciente melhora durante o procedimento. E 5 minutos depois, o paciente novamente começa a se piorar e se consegue ver claramente que o vaso começa a shut down. E as irregularidades da immune começam a propagar mais. Neste caso, logicamente, esse é um caso bem antigo também. Esse é um caso de 2011, creio que algo assim. Por esse espasmo, vimos alguns casos ayer, onde por esse espasmo usamos verapamil, eu uso verapamil, eu aprendi com Raul que talvez temos que usar miurinona agora, porque realmente o débito cardíaco é uma coisa boa no paciente com stroke, logicamente, para compensar o abarramento da pressão. E aqui, logicamente, 5 minutos depois do verapamil, se vê uma oclusão completa do vaso agora. Logicamente, agora estamos pegando um paciente que estava malo, e também não tem muito a perder, mas agora está muito mais malo do que estava antes. Então, você tem agora que tentar resolver este problema, sim? Então, usando o protocolo que diz, temos que nos orientar, que temos que fazer, observar, nos orientar, decidir e agir, sim? E neste caso, certo ou não, decidimos o quê? Vamos fazer um passe de stent retriever. E você pode ver que imediatamente depois que se põe no stent retriever, o vaso se recanaliza e a perfusão distal está normal. E o paciente melhora na mesa. Novamente, se vê o stent retriever não está constrido como se fosse uma estenose. Se vê que o stent retriever está bem aberto, sem grandes problemas. Assim, o passe, pior. Cada passe se queda pior. Cada passe se queda pior. E, logicamente, temos que continuar fazendo para abrir o vaso novamente. Depois, fazemos um segundo passe do trivo. Novamente, com o trivo, o vaso se queda melhor. O vaso está com perfusão. Depois do passe, quando se retira o trivo, o vaso se cerra. Ok, vamos fazer uma angioplastia, talvez seja uma estenose, não sei, temos que agir. Se é uma emergência, estamos fazendo todo o mais rápido possível para tentar ajudar esse paciente. Depois da angioplastia, essa é a imagem que se tem. É difícil de compreender, logicamente, estamos fazendo todo. Há uma repercussão de toda a parte terminal da carótida interna e também do segmento proximal de M1, mas claramente há agora um defeito de enchimento, talvez por um flap, talvez, no meio do segmento M1. Então, o que fazemos? Isso pode ser um clot, ok, vamos fazer outra trombectomia. Ponemos um solitaire e você vê que imediatamente depois do solitaire, o vaso se abre. E nesta fase, o enchimento do cerebral médio se torna normal novamente. Então, nesta fase, ele diz isso tem que ser algo como uma dissecção ou algo assim. Então, muitas vezes, também penso que nós chamamos uma dissecção quando não conseguimos explicar o que está passando. Como vimos ayer, muitos casos, este pode ser uma dissecção, sim, mas pode ser vasoespasmo, sim, pode ser vasculite, sim, não sabemos o que está passando. Mas temos que assumir que é algo para fazer um tratamento. E depois disso, depois do solitário, novamente, aí se vê novamente a falha de enchimento, talvez com um flap, talvez sem um flap, não sei, mas agora estamos lidando com isto. Se vê a falha de enchimento, aí decidimos fazer um load de aspirina e Plavix e ponemos um Enterprise nesta época. Então, com o Enterprise estava melhor, também eu creio que deram esse paciente recebeu TPA endovenoso também, antes do procedimento. Então, estavam preocupados em pôr esse paciente em glicoproteína, inibidor de glicoproteína 2B3A. Então, somente hacemos o load com heparina e com aspirina, com o paciente heparinizado, e vamos ver o que dá. Infelizmente, este foi um caso antigo. Infelizmente, 4 dias depois, o paciente não tem uma evolução boa, se evolui com um infarto, logicamente, territorial da cerebral média esquerda,
bien grande, lógicamente con una evolución, un desfecho clínico muy malo. Pero como todo lo que pasa con nosotros es muy interesante, lógicamente, como dije, né, hacer una evaluación do que pasó en el caso, que llamo de After Action Review, que es usado por los militares de los Estados Unidos siempre después de una acción, de una misión, siempre hacen esto porque es importante que se deje todo lo ego de fuera y intenta resolver qué puede ser hecho, qué se pasó, que no era esperado, cuál fue el desfecho y qué puede ser hecho de una manera mejor para se solucionar esto. Pero como dije, 3 días después, este es un caso raro, cuando se ve eso, una vez a cada 2 años, una vez por año, algo así, pero en la misma semana, 3 días después, este paciente llega al hospital. Misma edad, bien parecido, 70 años, una NIH stroke skill de 13, 4 horas after the onset, con TPA endovenoso también, empezamos la intervención. Como se puede ver, la tomografía no se muestra ni una cerebral media muy hiperdensa o nada como esto, no hay un infarto grande o nada como esto. Y aquí se ve también la imagen, exactamente la misma imagen, se parece, es como un déjà vu. 3 días después estamos lidando con la misma cosa. Un paciente con seguimiento inmune, con una falla de henchimiento, en este caso con menos perfusión distal, pero también con una imagen muy parecida. Pero en este caso hay una diferencia. La diferencia es que esta carótida supraclinoidea se parece anormal para mí. Hay como si fuese una dilatación de ese segmento y después un pequeño adelgazamiento, donde está la parte distal del término está más pequeña. Entonces esto parece tal vez más convincente para una disección. Pero ¿qué se pasa? Que es muy interesante. Aquí se ve la imagen pre, exactamente la misma imagen. Y cuando se ve aquí hay como una dilatación fusiforme de la parte distal de la carótida supraclinoidea con un afinamiento, delgada a parte del término de la carótida. Aquí la imagen, que es como dije, es muy parecida con la otra. Y básicamente, yo creo que siempre me siento obligado a tentar una pase de trombectomía, pelo menos, 1 o 2. Y aquí se ve, después de un pase de trombectomía, una mejora en la perfusión distal, lógicamente, y la M1 se parecendo muy, muy buena, pero estaba feliz con esto. Pero siempre que vejo un caso como esto, ahora siempre espero, pelo menos 5 o 10 minutos para saber o que vai passar. E como se pode ver, aqui se pode ver melhor que há uma normalidade também envolvendo o término da carótida interna, onde há uma dilatação e depois um afinamento do vaso. Pero se pareceu bem, vamos esperar 5 minutos e fazer o angiograma. 5 minutos depois, isto que passa. Basicamente a mesma coisa que o outro caso. 5 minutos depois, ok, vamos tentar vamos fazer outro passe e ver o que passa. Com o outro passe, eu não sei, tenho a impressão que ou tem um pequeno trombo, ou talvez este seja um flap, não sei, como disse, não sei exatamente o que passa nesses casos, mas estou assumindo agora que esta é uma dissecção. Assim, depois do passe, pero 5 minutos depois, novamente, há uma oclusão, o vaso se parece da mesma forma, novamente, talvez esse seja um flap, não sei, pode ser. En este caso, ahí tenemos usamos Brilinta en este caso, para hacer un loading dose, para poner un stent. En este caso también, la misma semana, ponemos un stent Enterprise. En este caso se puede ver aquí los stent abiertos de la parte distal del segmento M1 hasta la carótida interna, la transición de la carótida cavernosa para la carótida supraclinoidea. E inmediatamente después del stent, el vaso está mejor, no está perfecto, ainda hay unas fallas de henchimento. Então, agora estamos decidindo, o paciente recebeu TPA, está heparinizado, está com aspirina, porque toma em casa, fazemos um load de Brilinta. Não tem um infarto muito grande, mas nós fazemos ponemos em um inhibitor de GP2B3A. Essa é uma discussão, sempre não é muito fácil. O paciente com TPA e com toda a medicação, se tem um sangramento, muitas vezes vai ser fatal. E, logicamente, nesse caso, esperamos, vamos ver, quem sabe se funciona bem, e 5 minutos depois, logicamente o vaso circula novamente. En este caso, empezamos o paciente en inhibidor de glicoproteína 2B3A, com uma pequena melhora momentânea, e 5 minutos depois que se empezou a medicação, demos um pequeno bolus intraarterial e começou uma medicação endovenosa, o vaso circulou novamente. E nesta parte, também, novamente, o que fazer, não sabemos exatamente o que fazer, se vê aqui a imagem magnificada do segmento M1. Hacemos uma angioplastia, que decidi é fazer uma angioplastia.
Y con la angioplastia se parece mejor. El paciente ahora está con toda la medicación y lógicamente, en este caso, 10 minutos después, con todo hecho, el vaso se parece más normal y la perfusión está mantida. Y en este caso, terminamos el procedimiento y ese paciente se salió muy bien, haciendo solamente con un infarto de ganglios de la base y con una recuperación completa del ictus. Entonces, ok, estamos aprendiendo ahora tal vez cómo manejar estos casos. Y ahora el último caso, que es un caso más reciente, un paciente de 68 años. Entonces, ve, los 3 casos que mostré son pacientes de dos de 70 y uno de 68 años, los pacientes más idosos. Entonces, nuevamente, la tomografía, el seguimiento M1 no está nada muy hiperdenso, nada. El paciente ya tiene un pequeño stroke de núcleo caudado. Y ese es un paciente que estaba fluctuando. Era un domingo por la mañana. E o paciente flutuava, era um paciente que vai de um NIH de 0 a 13, 4 vezes por la mañana. E até que me chamaram e disse, creio que temos algo aqui, você hace um CTA para ver o que está passando. E aqui o CTA, no CTA, neste caso, você pode ver exatamente a mesma imagem que vemos nas outras angiografias e que vou mostrar na angiografia desta. Existe uma falha de enchimento no segmento M1 que não é completa, existe flujo depois. E logicamente, talvez se relacione que esse paciente tenha um stroke de glândulos da base, de caudado, isso por causa de talvez estando pegando os perfurantes de M1, mas estava flutuando tanto que decidimos fazer algo com isto. E aqui se vê a perfusão por rapid, pelo menos, pela perfusão é somente uma imagem momentânea do que está passando. Você não sabe o que está passando por todo o tempo. Então, isso para mim, para nós, isso não tem muita validade. E aqui o angiograma. E a imagem é, novamente, bem parecida. Não há nenhuma outra área de estenose. Um paciente bem educado, de um nível social mais alto. E se vê aqui, basicamente, a mesma imagem. Na falha de enchimento, na irregularidade no segmento M1. E, novamente, o que vamos fazer? Aprendemos por os outros casos. Okay, eu sempre faço um passe de aspiração somente para ver o que vai passar. Nunca se sabe. E depois da aspiração, se vê aqui, depois de um passe, há uma pequena melhora do calibre do vaso, logicamente. Mas é interessante que, isto eu concordo com o artigo de Coudard, muitas vezes quando se faz a aspiração, a imagem melhora, mas não se vê trombo. A aspiração não vem com nada. Passa no stent retriever, não tem nada. Então, isso é talvez uma indicação que isto pode ser uma dissecção, ou algo parecido. E, logicamente, 5 minutos depois, um pouquinho pior, talvez agora se vê, não sei, uma falha de enchimento, pode ser um flap, pode ser algo mais, não, exatamente o que, não sei. 10 minutos depois, a mesma imagem começa a piorar, começa a aparecer a imagem inicial, novamente, e neste caso, já pensamos que, bom, vou fazer um stent, hacemos um load com ticagrelor e aspirina, e começamos em cangrelor, que é basicamente uma versão endovenosa del Brilinta, que se empieza a agir como que 1 minuto depois que a infusão se empieza. E aqui, ponemos, nesse caso, eu ponho um Elvis Junior, você pode ver aqui, o stent está totalmente dilatado, não há nenhuma constrição, então não há área de estenose, nada como isto. E aqui o resultado imediato depois do stent colocado. Eu pensei com aspirina, com Brilinta, com cangrelor, isso não vamos necessitar fazer mais nada. Mas, logicamente, 5 minutos depois não é verdade. O stent começa novamente a formar a mesma imagem dentro. E 5 minutos mais tarde, a mesma imagem e a perfusão começa a se piorar. Ok, o que fazer? Aí estamos lidando com esse tipo de imagem. Ok, vamos fazer uma angioplastia intra-stent, somente para expandir esse trombo e ver se talvez o cangrelor está demorando um pouco mais. Pero imediatamente depois, um resultado melhor. 5 minutos depois, novamente, se começa a ver a formação do coágulo novamente. 10 minutos depois, novamente, o mesmo passando, a perfusão começa a se diminuir um pouco. E neste caso, basicamente, o que decidi, sabendo todos os riscos do paciente com câncer, logicamente, separa o cangrelor e se empieza, basicamente, hacemos uma outra angioplastia intra-stent com o paciente e dando um bolus intraarterial, nesse caso, somente intraarterial, de inhibitor de glicoproteína dos B3A. Dr. Daur. E com isto, basicamente, se começou, o paciente se manteve estável, 10 minutos, a angiografia de controle, 10 minutos depois da angioplastia intra-stent e da infusão intraarterial isso foi Integrin, eu creio que foi Integrin.
mostrando un resultado más estable. Y con esto se paró, porque también es difícil, continúa por horas haciendo una angiografía cada 10 minutos, es un problema. Y en este caso, el paciente también que se recuperó totalmente, para un NIH de 0, 2 días después del procedimiento, teniendo alta, 3 días después, se retornó al hospital 5 días después con un pseudoaneurisma de la arteria femoral, que lógicamente fue tratado con una inyección de trombina bien simples, pero sin ninguna complicación neurológica. El paciente, yo tengo follow-up con ese paciente y con resultado muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? No sabemos, tal vez sea una disección, tal vez sea algo diferente, pero son 3 casos muy similares. Cosas que no sabemos, porque lógicamente son muy pocos casos, pero ¿qué tenemos que hacer? Creo que muchas personas aquí tienen una experiencia similar con casos como esto. Tal vez hacer un MRI, pero son casos de AVC agudo donde no se puede perder tiempo, yo creo, en mi opinión, hacer un MRI para todos los pacientes. De esta forma, los agradezco mucho por la atención y gustaría de oír lo que tiene a decir. Muchas gracias.